O fim do mundo sempre fascinou a humanidade. Desde os tempos antigos, homens e mulheres afirmaram ter visto o Apocalipse, um colapso final em chamas, água ou escuridão. Chamados de profetas, esses videntes surgiram em todas as culturas, carregando visões que aterrorizam e intrigam até hoje. Mas quem eram eles, e de onde vinham suas previsões? Na Babilônia, sacerdotes liam o destino nos céus, enquanto em Israel, Daniel sonhava com bestas e reinos em ruínas. Na Grécia, o oráculo de Delfos falava de eras que terminariam em caos. Esses primeiros profetas não eram apenas místicos, muitos eram conselheiros de reis, moldando guerras e alianças com suas palavras. Suas visões, porém, iam além do imediato, apontavam para um fim inevitável. Nostradamus, no século XVI, é o mais famoso. Um médico francês que virou vidente, ele escreveu quadras crípticas em Les Prophètes, prevendo desastres por séculos. Mas ele não estava sozinho. Na mesma era, Madre Shipton, uma inglesa temida como bruxa, descreveu carruagens sem cavalos e um mundo em fogo, visões que ecoam nosso tempo. O que une esses profetas? Um chamado, muitas vezes contra sua vontade. João, autor do Apocalipse bíblico, tremia ao ver anjos e selos quebrados na ilha de Patmos. Outros, como os maias com seu calendário de 2012, baseavam-se em cálculos cósmicos. Seja por inspiração divina, estrelas ou intuição, suas origens revelam uma verdade: o fim sempre esteve em nossas mentes. As profecias do fim não são vagas, elas pintam quadros vívidos. Nostradamus fala de um grande rei do terror descendo dos céus e rios de sangue em cidades. O Apocalipse de João descreve cavaleiros trazendo peste, fome e morte, com um dragão de 7 cabeças emergindo do mar. Essas imagens, cheias de simbolismo, parecem delirantes, ou será que não? Os maias previram o fim de um ciclo em 21 de dezembro de 2012, com o alinhamento de planetas e a serpente emplumada retornando. Nada aconteceu, dizem alguns, mas outros apontam para mudanças climáticas e crises como ecos dessa data. Na Sibéria, o xamã Vissarion, no século XX, viu um dilúvio purificar a terra, enquanto cultos modernos como o de Jim Jones anunciaram o fim em suicídios coletivos. Essas visões têm algo em comum: destruição seguida de renovação. Madre Shipton escreveu sobre um dragão ardente que queimaria o mundo, mas depois traria uma era de paz. Daniel, na Bíblia, viu um reino eterno após o colapso dos impérios. São metáforas ou alertas literais? Os detalhes, datas, sinais, catástrofes, sugerem que os profetas viam além de seu tempo. O que impressiona é a precisão em alguns casos. Nostradamus parece descrever a Revolução Francesa e até aviões em guerra. Seria clarividência ou apenas poesia ambígua? As visões detalhadas nos levam a perguntar: estamos decifrando o futuro ou projetando nossos medos? Os profetas do fim acertaram? Alguns dizem que sim, e os exemplos são inquietantes. Nostradamus previu fogo caindo do céu sobre uma nova cidade, interpretado como o ataque a Pearl Harbor ou até o 11 de setembro. Sua quadra sobre um vilão Esther é vista como Hitler, embora cépticos digam que é coincidência. Na Bíblia, as profecias de Daniel sobre a queda de Babilônia e o Império Grego se alinharam com a história. O Apocalipse fala de terremotos e pragas, eventos que ecoam em desastres reais, como o terremoto de Lisboa em 1755. Madre Shipton descreveu homens voando como pássaros, anos antes dos aviões, e um mundo virado de cabeça para baixo, talvez a Revolução Industrial. Até profetas menores têm acertos. O pastor William Miller, no século XIX, previu o fim para 1844. Nada apocalíptico ocorreu, mas o movimento gerou os adventistas, que ainda esperam. Os maias, apesar do fiasco de 2012, acertaram ciclos astronômicos com precisão. Esses sucessos alimentam a crença em seus poderes. Mas há um porém: muitos acertos só são vistos retrospectivamente. As palavras dos profetas são tão vagas que se encaixam em vários eventos. Ainda assim, quando vulcões explodem ou guerras eclodem, suas visões ganham vida. Os acertos históricos nos fazem perguntar: eles viam o futuro ou apenas entendiam o caos humano? Nem todo profeta acerta. Por trás das visões gloriosas, há falhas que a história prefere ignorar. William Miller reuniu milhares para o grande desapontamento de 1844, mas o mundo não acabou.
Harold Camping, em 2011, anunciou o juízo final 2 vezes e falhou, deixando seguidores em desespero. Porque esses erros não os apagam da memória. Os maias são outro caso. O fim de 2012 virou piada global, mas seus defensores dizem que era um novo começo, não um apocalipse literal. Nostradamus também errou. Previu reis que nunca existiram e datas que passaram em silêncio. Madre Shipton falou de um dilúvio em 1666, mas o grande incêndio de Londres veio em vez disso, perto, mas não exato. Esses fracassos têm explicações. Alguns profetas usavam linguagem simbólica, mal interpretada por seguidores ansiosos. Outros, como os cultos apocalípticos de Vaco ou Joneston, transformaram erros em tragédias humanas. A mente busca padrões, e quando o fim não vem, ajustamos a narrativa para preservar a fé. O curioso é que os erros não destroem a aura dos profetas. Eles são esquecidos ou reinterpretados, enquanto os acertos brilham. Talvez o verdadeiro poder esteja no medo que evocam, não na precisão. Os erros esquecidos revelam mais sobre nós do que sobre eles. Os profetas do fim não apenas previram, eles moldaram o mundo. Suas visões inspiraram religiões, revoltas e até a cultura pop. O Apocalipse de João deu origem ao cristianismo apocalíptico, com milhões esperando o retorno de Cristo. Nostradamus virou ícone, citado em livros, filmes e até propagandas de guerra. Na Idade Média, profecias de fim impulsionaram cruzadas e caças às bruxas. Madre Shipton, temida como vidente, virou lenda folclórica, com cavernas na Inglaterra levando seu nome. Os maias, redescobertos no século XX, geraram febre em 2012, com Hollywood lucrando com filmes como 2012. Até profetas modernos, como David Koresh, criaram cultos que chocaram o mundo. A arte reflete essa obsessão. Pinturas renascentistas mostram o juízo final. Músicas de heavy metal ecoam as bestas de João. Livros como O Código da Vinci misturam Nostradamus com conspirações. A influência vai além. Governos usaram profecias para unir ou aterrorizar povos, como na Guerra Fria. Porque eles nos fascinam. As visões tocam um medo primal. O fim é inevitável. Mas também oferecem esperança, um novo mundo após o caos. Essa dualidade mantém os profetas vivos na cultura, mesmo quando suas datas passam. Sua influência é um espelho de nossos anseios e terrores. Vivemos as profecias do fim? Hoje, com mudanças climáticas, pandemias e tensões globais, as visões antigas parecem ganhar vida. Nostradamus fala de um terceiro anticristo. Seria um líder atual? O Apocalipse menciona pragas e guerras. Ecoam em nosso tempo? Os profetas ainda têm algo a nos dizer? Os maias viam ciclos, e alguns dizem que 2012 marcou o início de uma era de colapso lento. Madre Shipton previu um mundo em cinzas com ferro e fogo, armas nucleares ou aquecimento global. Profetas modernos, como os de cultos QAnon, adaptam velhas visões, prevendo fins políticos ou conspirações. A ciência entra na dança. Astrônomos alertam sobre asteroides, climatologistas sobre pontos sem retorno. Essas profecias racionais se misturam às antigas, criando um novo apocalipse híbrido. Mas há esperança. Muitos profetas viam renovação após o fim. Estamos no limiar disso? O mistério final é este. As profecias são guias ou armadilhas? Talvez o verdadeiro apocalipse seja nossa incapacidade de mudar. Enquanto o mundo gira, os profetas nos observam, das páginas amareladas ou das sombras do futuro, esperando para ver se, desta vez, acertaram.